vamos para a comida 6. Deixa-me caso fazer aqui uma coisinha fácil. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês partilhando da minha opinião e não só, também trazer aqui uma nova forma de pensar, não é? Ou de agir diante desta situação. Não é? Sobre essas regras. Espero que cada um de vocês façam a vossa parte. Não é do jeito que eu costumo fazer aqui, é uma reflexão essa ao vivo, não é? Diante da minha página TikTok, e não deixo de partilhar com outras pessoas em outras páginas, como também, não é, o YouTuber, que tem a mesma designação do TikTok, como também no Facebook Luísa Francisco, onde eu costumo estar mais interagindo com os nossos compatriotas. E hoje, exatamente, não é, fiz questão de falar deste alvoroço todo que está nas redes sociais, e não só nas redes sociais, em determinados grupos de WhatsApp, na boca de determinados ativistas, não é, que deveriam fazer o seu papel como ativista, como revolucionário, e muitas das vezes o que essas pessoas fazem? Desinformada, não é? Desinformada. Não é? Por isso é que nós temos aqui também os prós e contras aqui nas redes sociais, independentemente do sítio do país onde tu te veres, não se esqueçam, não é, de fazer a sua parte, porque é importante, não é? Mesmo estando longe, é importante que as pessoas saibam, não é, saibam dar a sua devida opinião com base a esses temas. Nós estamos a falar aqui, não é, de um assunto, não é, que tem estado aqui a mexer com a consciência dos angolanos. Hoje, não é, eu fiz questão de trazer aqui o assunto, não é, que está a mexer com a consciência dos angolanos. Não é? Quando eu falo sobre a consciência, sobre a informação, sobre a desinformação, não é? E muitas das vezes eu analiso antes de trazer aqui certos temas. Não é? Por isso é que, não é, certos governantes querem lutar, não é, mesmo sabendo que eles também trazem fake news a partir das redes sociais, a partir das mídias, mas mesmo assim o governo angolano também quer combater sobre essas fake news que tem sido, não é, feito, não é, por muitos desses ativistas, não é? Eu quero dizer assim, o título é, o título do tema é: Governo impõe obrigatoriamente o registro, não é, ou a apresentação do BI diante do registro, não é, de óbito, não é? Nós estamos a falar em Angola. E eu vou partilhar aqui uma coisa que muito de nós, não é, não temos dado a devida importância, não é? Quando se fala em
bilhete de identidade, quando se fala em certidão de nascimento, né? Muitas das vezes os nossos compatriotas não dão a devida importância. O porquê que serve esse documento, né? O porquê que serve o BI, o porquê que serve a certidão de nascimento, né? Olhando para essa situação, deu-me a entender que muitos dos nossos irmãos ativistas, não é, têm desinformado, não é, a sociedade. Em vez de informar, eles acabam por desinformar, não é? Lembramos que é um assunto que carece e merece da maior atenção, não é, diante da sociedade. Sabemos nós que, não é, a nossa sociedade, não é, muitas das vezes não investiga, não é, não estuda sobre as leis, não mete em prática, não é, as leis. Qual é a importância de termos um bilhete? Qual é a importância de termos um documento legível, não é? E um documento, como é que eu vou dizer, não caducado, não é? E muitas das vezes as pessoas têm tendência de replicar as informações. É aquela ideia de que quem conta um ponto acrescenta sempre, ou quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. E é isso que está a acontecer novamente na nossa praça. Não é? De todo não vejo problema nenhum de, não é, do governo angolano impor estas regras. Eu posso dizer que nós, os angolanos, temos dificuldade de aceitar, não é, de levar a sério as regras que são implementadas muitas das vezes por aqueles que governam, não é? Se nós temos um dever, não é? Se nós temos um dever, também devemos cumprir, devemos analisar os prós e contras, pois, não é, essas imposição, porque nós estamos a falar, não é, de um direito que é de todos nós, independentemente do grau de dificuldade que a gente tiver, não é, é importante que as pessoas deem valor ou valorizem, não é, a importância de termos um bilhete ou de termos, não é, uma certidão, não é, atualizada a tempo e hora. Nós estamos a falar de uma imposição que o governo trouxe aqui na praça, não é, pública. Sabemos nós que nós angolanos não demos muita importância, não é, quando se toca às leis, às regras, não é, e nem muito menos nós reivindicamos para então os nossos direitos, não é? Nós estamos cru nesse campo, não é? Analisando aqui essa situação da imposição do governo com relação, não é, à apresentação do bilhete, não é, pois, não é, ou durante a um registro de óbito, não é, eu posso dizer que essa lei, essas regras já existem há séculos, mesmo antes até da gente estar nessa idade. Eu lembro-me que naquele tempo os nossos pais, mesmo, não é, aqueles pais que não sabiam ler nem escrever, né? Muitas das vezes davam importância, não é, quando, não é, no seu ciclo familiar ou do seu agregado familiar nascia um novo membro na família, não é, obrigatoriamente os pais, mesmo com dificuldade, eu já acompanhei muitas vezes o meu pai, não é, nós não tínhamos assim tanta dificuldade, mas o que me lembro, logo que nascia um novo membro no nosso agregado familiar, não é, eu era tão criancinha que já percebia. O meu pai saía, depois de uns dias ou de uma semana, os meus pais saíam logo para ir registrar, não é, essas crianças. Então, através desse registro, não é que faz com que as pessoas posteriormente então possam, não é, adquirir, não é, o bilhete de
identidade, que muitas das vezes tem estado em falha. Por isso é que nós temos na nossa praça, no nosso mundo angolano, muita fuga de paternidade, não é? E muitas das vezes quando, não é, a lei bate a porta, os homens da lei não conseguem encontrar, não é, certos indivíduos por causa desta mesma situação, não é? Documentos, é importante que as pessoas façam o esforço, mesmo que tenham alguma dificuldade em termos esses monetários, mas é importante que as pessoas deem a importância, não é, de tratarem desses mesmos documentos, porque o bilhete não é só importante nos casos como este, como de morte. É importantíssimo o bilhete, né? O bilhete é importante pois ao nascimento de um filho, não é? Quando tiver a se dirigir diante de uma empresa em busca do emprego, não é? Quando tiver a se deslocar por algum sítio distante, as pessoas são obrigadas a terem um bilhete de identidade, não é? Caso, não é, acontecer alguma coisa, as pessoas serão identificadas de imediato, não é? E muitas das vezes, por isso é que tem havido ali muitas mortes, muitas das vezes certos cidadãos não são identificados por causa, não é, desta mesma documentação. Por isso é que nós também temos situações essas gravíssimas dentro das casas mortuárias, não é? Que muitas vezes as famílias não conseguem encontrar o processo ou identificarem os seus entes queridos, não é? Eu quero dizer assim que nesse contexto, não é, nesse contexto da imposição, não é, do posicionamento, não é, desses senhores que governam aquele país, Angola, eu posso dizer que eles têm razão, não é? Não é porque essa lei, não é porque essa imposição, não é, trouxeram agora, não. Isso já existe há muitos anos. Isso já existe desde que eu nasci, isso já existe, não é? E nós lembramos aqui que, diante dessa imposição, desse alvoroço todo dentro das redes sociais, não é? Cada vídeo ou cada live que eu vou me deparando com ele, não é? Só mostra o quanto as pessoas trabalham para desinformar, não informar a sociedade. Mas isso também é trabalho da sociedade civil, informar, não é? Informar as pessoas, informar aos angolanos que é importante, não é, termos um documento legal, visível na nossa posse, não é? E muitas das vezes o que muitos desses fazem é desinformação, não é? Vamos deixar claro aqui que não é nem tudo que vem do lado de lá, não é, é coisa má, não é? Nesse caso eles têm razão. Não é porque essa lei foi implementada agora ou que essa imposição foi posta agora, não, já existe, não é? Em qualquer ponto do mundo, não é? Em qualquer ponto do mundo, quando se morre alguém dentro do nosso núcleo, não é? É importante que essa família, não é, apresente os documentos, não é, para comprovar, não é, esta pessoa, não é, ou para comprovar que, não é, ou sei lá, não é, quer dizer, a forma em que muitos desses ativistas estão a informar ou estão a trazer aqui a informação está totalmente errado, É importante, meus senhores e minhas senhoras, termos um documento, não é, como é que você diz? Temos um documento em mão, não importa qual é o grau de dificuldade que muitos de vocês têm, não é? Nós temos que lembrar que termos um documento na posse, não é
é de igual modo nós lembramos aqui que nós vamos ter que comer todos os dias. Nós precisamos de comer todos os dias, né? Precisamos, sim. O que é que nós fizemos? Gastamos, vamos às compras, né? Vamos às compras, né? Para que a gente não passe fome. Né? É de tal modo lembrarmos que todos os dias de manhã devemos lavar os dentes. Devemos lavar os dentes, e para que nós possamos então lavar os dentes, precisamos de quê? De pasta de dente. Para que nós possamos ter essa pasta de dente, precisamos de quê? De termos dinheiro em mão para então poder ir comprar esta pasta de dente. É de tal modo nós nos lembramos todos os dias, não é? Quando nós vamos para a cama, devemos tomar banho. Todos os dias, quando nós levantamos da cama, precisamos de arrumar a nossa cama, não é? Todos os dias lembramos que temos que ir bater o ponto, não é, em determinadas empresas, porque nós somos empregados dos outros. Então, é deste modo que nós devemos lembrar qual é a importância de termos um bilhete, qual é a importância de registrarmos os nossos filhos, não é? Qual é a importância de termos, não é, documentos em momentos como este, da perda e não perda. É importante, né? Quando nós saímos das nossas casas de manhã cedo, é importante que as pessoas levam consigo, não é, o bilhete de identidade, não é? Qual é a dificuldade que está a haver aqui, não é? Diante desse comunicado? É porque as pessoas não fazem questão de fazerem esforços, não é? De aprender, não é? De aprender. Por isso é que nós temos dificuldade também de discutir os nossos direitos, não é? De sairmos às ruas, reivindicar. Nós temos dificuldades aí tremendas, não é? Que faz com que... Sim, eu até vou aproveitar ler aqui alguns comentários, depois também eu vou tentar mais ou menos clarificar aqui, né, alguns pontos aqui que são importantíssimos. Né? Temos aqui o Mano Vieira, ele diz assim, primeiro de tudo, né, primeiro de todo, cidadão tem direito à identificação, o Estado não tem capacidade de documentar o povo. Muitas das vezes não é o Estado que tem que documentar o povo. Eu vou mesmo cortar aqui, não é? Vou cortar aqui. O Estado tem o direito de nos disponibilizar todos os materiais possíveis, ou todas, como é que eu vou dizer, todos os espaços possíveis para que a gente possa, não é, nos dirigir diante daquela instituição, não é? Mas eu quero lembrar aqui que é da nossa responsabilidade também, como cidadãos do bem, não é? Fazer o mínimo esforço para podermos obter esse documento. Isto está na lei, do mesmo jeito que a gente reivindica, que a gente reclama, é do mesmo jeito que também a gente tem de ver. Nem tudo tem a ver com o governo. Não é? Nós sabemos exatamente o que acontece diante dessas instituições, mas também nós devemos fazer o esforço possível, não é, de podermos obter esses documentos. Não é? Eu acredito que tem muitas famílias com dificuldade, sim, famílias essas miseráveis, porque eu vou considerar mesmo famílias miseráveis. Mas nós temos que também aprender que... não é? Temos que aprender que devemos ter na nossa posse esse documento. Por isso é que nós temos muitas crianças fora do ensino, não é? Ensino de base. Temos muitas crianças quando porventura acontecem algumas situações e queiram sair fora do país, né? Por causa de questões essas pessoais, de saúde, não é? As famílias têm dificuldade. O que essas famílias fazem? Vêm diretamente às redes sociais pedir apoio. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo de um jovem, não é? De um jovem que tratou o passaporte, que teve a tratar os documentos ali, tratou o passaporte, não é, para viajar, não é? E em primeira mão ele já diz que conseguiu tratar o passaporte e tirou o visto, mas não tem o dinheiro para comprar o bilhete. É um erro.
um erro, não é? É um erro que ele cometeu, não é? Por isso é que nós temos que trazer aqui informações essas que vão de acordo com, não é, essas imposições do governo. Nós não podemos somente pegar nessas informações, pronto, vamos trazer aqui as redes sociais e isso vai bombar, não? Como muitos estão a fazer, já que eu sou a figura, não é, que tem estado aqui à frente em debate ou a enfrentar o governo, então as pessoas vão estar aqui para, não é, para me ouvir, porque eu sou a única figura. Não, nada disso. Nós temos que pensar ao contrário. Nem tudo que se traz aqui nas redes sociais, não é? São questões essas de ir contra aqueles que impõem essas leis, não é? Eu agora pergunto, esse jovem que, por sua vez, conseguiu tratar do seu passaporte e conseguiu tirar o visto, não é? Como é que eu posso reverter isso? Será que é o governo que é culpado por ele ter tirado o primeiro visto? Não é? Ou nós é que somos os culpados por ele pensar primeiro no visto e não ter dinheiro para viajar? Não é? Muitas das vezes certos jovens cometem muitos erros. Por quê? Porque, quer dizer, eu já não tenho dinheiro, não é? Já não tenho dinheiro para tirar por exemplo, não tenho dinheiro para comprar bilhete. Por que eu vou tirar um visto? Vou tirar um visto por quê? Porque se o visto tem um prazo, você já sabe que esse visto tem um prazo, você não tem dinheiro. Caso você não tenha possibilidade de viajar, então vais perder mesmo aquele visto. Não é a mesma coisa que uma pessoa que tem dinheiro. Uma pessoa que tem dinheiro, ela não vai pensar logo assim. Quando eu tiver que tirar um visto, não é? Eu já terei também o dinheiro para eu poder comprar o bilhete e ao mesmo tempo ter uma reserva quando eu tiver, não é, neste país ou em determinados países, eu vou poder, não é, me sustentar sem incomodar ninguém. Né? Essa ideia que muitos têm tido aqui a partir das redes sociais, Rafael. Essa ideia que muitos têm tido aqui nas redes sociais, ideias essas ao contrário, não é? Nós temos que começar a trazer também aqui os prós e contras, porque isso não é assim. Porque quando uma pessoa pensa que vai viajar, deve vir preparado, não é seguir os conselhos, não é? E quando chega nesse país, começa a culpar os outros, porque eu tirei o visto, porque essas pessoas não me receberam. Não, as pessoas têm que vir preparadas. É de tal modo, não é? Quando nós pensamos ter um filho, né? Quando nós pensamos ter um filho, né? Nós não vamos culpar sempre o Estado ou o governo, né? Eu tenho esse filho, não tratei do documento do meu filho, ou o bilhete, ou a certidão de nascimento, o culpado é o governo. Não, nós não podemos estar a fazer isso sempre, né? Eu sei que muitos vão discordar sobre isso, mas nós nem tudo devemos culpar o governo ou os governos, né? Como muitos têm feito, não é? Quando nós analisamos essa imposição do governo, eles têm razão. Só que nós não temos um governo, não é? Que nós não temos não temos políticos que pensam o país, né? Porque até então, quando se toca em registrar uma criança ou tratar de um documento de uma família desfavorecida, não é? De um documento de uma família desfavorecida, não é? Nós temos que pensar, não é, na vida que essa família leva. Será que essa família tem possibilidade de tratar esses documentos, né? Aqui onde eu estou, nesse país onde eu estou, tratar o documento não depende do grau da tua dificuldade. O cidadão em si tem obrigatoriedade de organizar todos os documentos necessários para que então essa criança seja registrada ou então para que essa criança tenha o cartão de cidadão. Porque nenhum documento nenhum documento que é tratado é gratuito. Nenhum documento é gratuito, não é? Mesmo nós que temos o cartão de cidadão, não é? Mesmo nós que temos o cartão de cidadão, do mesmo modo que aquelas pessoas que tenham
não é, que tenham o cartão de residência, não é, que tenham um cartão de residência, não é, eles pagam para, não é, para, como é que eu vou dizer, para a renovação desse documento. É de tal modo também quando os nossos cartões de cidadão, vulgo BI, não é, que nós chamamos aqui cartão de cidadão, é o cartão, não é, de identidade, não é? Quando caduca esse documento que é o cartão de cidadão, nós somos obrigados a pagar uma quantia. Uma quantia, não importa se tu és de família pobre, se tu és de família miserável, se tu tens condições, não é, de vida, não é? Mas existe aqui uma taxa para que as famílias possam pagar esta mesma documentação. Eu sei que em Angola muitas dessas famílias têm dificuldade, mas é preciso também pensar naquilo que é importante, não só comer, porque a vida não se resume somente, não é, em comer e dormir, acordar, beber, né? Algumas pessoas não vão, não vão concordar muito comigo, mas a vida não pode só se resumir a comer e beber e dormir. A vida também deve se resumir nesses pontos mais importantes. A documentação. A documentação não tem nada a ver com o governo. O governo sim precisa encontrar formas de melhorar esses serviços, não é? O governo deve procurar forma de trazer esses serviços dentro das comunidades, não é, mais carenciadas, não é, para que então possam, não é, dispersar, não é, esses trabalhos, não é, que muitas das vezes não têm tido pernas para andar. E esse é o trabalho do governo. Este é o trabalho do governo, não é? Quando nós olhamos aqui para a realidade dos países onde nós estamos, não é? Todos nós pagamos para a renovação, seja lá para que documento for, uma certidão. Quando a gente vai tirar uma certidão, não é? O cidadão tem que pagar uma quantia, não é? Uma quantia, não é? Quando nós vamos tratar ou um registro criminal, porque as empresas pedem registro criminal, não é? Quando nós vamos buscar um registro criminal que nos pedem em determinadas empresas, nós somos obrigados a pagar uma quantia, não é? Quando nós vamos buscar qualquer tipo de declaração, mesmo que a pessoa teria frequentado aquela escola ou aquela universidade, quando nós vamos, não é, buscar esses documentos, nós somos obrigados a pagar, porque, não é, a instituição sobrevive com esses pagamentos simbólicos, porque senão a instituição já morria há muito tempo, né? Essa ideia de que os documentos devem ser gratuitos e por aí fora, não existe. A país nenhum documento é gratuito. Pagamos simbolicamente uma quantia, né, para manter essa instituição, que muitas das vezes os nossos compatriotas não entendem. Mesmo que a pessoa tenha um bilhete, porque na altura, não é, em que eu vim para aqui, era o bilhete amarelo, aquele gigante, né, era gigante, mas mesmo assim as pessoas, para irem renovar esse documento, tinham que pagar, continuam a pagar, tanto aqueles, como eles dizem, os portugueses, não é, de Portugal, os portugueses e não sei o que, todos nós pagamos uma quantia simbólica, não é? É deste modo que se mantém as instituições. Quando nós vamos tratar de um passaporte, não é? Quando nós vamos tratar de uma certidão de óbito, não é? Nós temos que pagar. Quando nós vamos buscar aquilo nos registros, tem que se pagar uma quantia simbólica. Não é gratuito, nada é gratuito. Nada é gratuito. Se fôssemos em outro país não é desenvolvido, até mesmo nos países desenvolvidos, as pessoas, não é? As pessoas são obrigadas a pagarem o serviço, a pagarem a nova via, como nós chamamos aqui, não é? Por exemplo, se eu perder o meu documento, eu tenho obrigatoriedade de comunicar à polícia, para que a polícia então saiba que, não é, existe um documento extraviado, não é? Isso funciona de tal modo também em Angola. Se consultarem ali, não é, as leis, não é as leis ali, não é,
em Angola vão saber exatamente que quando um cidadão não perca os seus documentos, é obrigatório esse cidadão comunicar à polícia. Não é? Comunicar à polícia, não é? Dar a morada, número de telefone, não é? Os dados todos do documento, para que então, não é? Se porventura não é, esse documento parar na mão de alguém, não é? De uma pessoa desconhecida, maldosa, não é? Eles poderão, não é, fazer alguma coisa. E é isso que muitos desses nossos compatriotas não sabem. A desinformação tem estado, não é, em massa aqui a partir das redes sociais, não é? É aquilo que costuma-se dizer, não é? Nós angolanos gostamos de polêmicas, toda hora polêmicas, só as polêmicas é que são válidas. Não, nós temos que informar para que os nossos compatriotas sejam informados, independentemente da sua dificuldade, não é? Do seu posicionamento, status social, econômico, não é? Ou não, não é? As pessoas devem em primeira mão se preocupar com um documento, não é? Em mão válido, não é? Válido. Eu estou a ver ali aquela onda, né, do comunicado também do ministro, não é, do ministro Manuel Homem, não é, com relação às cartas de condução e passaportes, não é? As pessoas têm que começar a aprender que quando houver um tipo de comunicado como este, as pessoas têm que ter calma, as pessoas não podem sair a correr de um lado para o outro, não é, a pensar que as coisas que o sistema está preparado para isso tudo. Não, o sistema não está preparado, ainda mais em Angola, o sistema não está preparado, né? Nem muito menos os funcionários estão adaptados ou estão profissionalmente para atender aquela demanda confusa, não é? Quando se trata de uma comunicação não é, de feira de emprego, as pessoas não têm que sair todas a correr, não é? Todas a correr, morrerem todos nas filas, como se fosse já não houver mais outro dia, então é complicado. Isso tinha que ser da responsabilidade da própria sociedade civil informar, não é? Diante dessas situações, quando houver feiras como essa, as pessoas não podem aparecer todos em massa. O que acontece? Mortes. O que acontece? Não é? Vai acontecer N situações ali embaraçosas. Então é preciso educar essa sociedade. E que muitas das vezes, não é? Os homens do ativismo não os fazem. Não os fazem por quê? Não é? Se são vocês que deveriam, não é, abrir a consciência dos cidadãos, não é? O porquê que tem havido desinformações? É porque essas figuras regem somente pela desinformação, porque não informar para que os cidadãos estejam informados cada vez mais, né? Então é muito triste, não é? Eu sei que vai haver ali alguns prós e contras ali. Esta está a vir defender o governo angolano. Eu não defendo ninguém, não estou do lado de ninguém, mas estou do lado da verdade, não é? É obrigado todo um cidadão ter o documento, não é, renovado, ter o documento em mão, independentemente do seu grau de dificuldade, né? Como é que nós vamos encontrar solução no caso de um cidadão desaparecido? Como é que nós vamos conseguir identificar, né? Precisa ser de documento. Quando alguém é atropelado, por isso que nós temos dificuldade, quando temos pessoas atropeladas que morrem de forma essa trágica, nós temos dificuldade, não é, de saber, não é, o nome, o endereço desta pessoa, né? De tal modo também o telefone, não é? Muitas das vezes nós esquecemos de identificar as pessoas mais importantes ali, não é? Caso houver algumas situações dessas embaraçosas, caso de morte, caso de atropelamento, caso de internamento, como é que nós vamos contactar essa família, né? Se nós estamos despidos dos documentos pessoais, né? É deste modo que nós temos que trazer, sim, informações às pessoas, né?
esta imposição do tal governo não é, já é uma lei que existe há muitos anos, desde que eu me lembro aqui, desde criança, não é? Desde criança, o que eu saiba é que quando morre alguém na nossa família, não é? Quando morre alguém, quando um grupo não é? Um grupo de pessoas saem de manhã para ir registrar, chama-se registrar, não é, o óbito, ou registrar não é, o falecido, não é? Exige documentos esses, bilhete de identidade, não é? Bilhete de identidade é necessário. Ai, não, é impossível. Como é que é possível pedirem o bilhete do morto se o morto já está morto, se a pessoa já está morta? É possível porque é preciso que este morto seja identificado. É preciso que as instituições saibam que esta pessoa não é faleceu. Por isso é que nós temos ali muitos aproveitamentos em determinadas instituições. A pessoa já morreu, mas acaba por estar, não é, em determinadas listas e as pessoas não sabem que essa pessoa já morreu, não é? E no documento, o que é que vem nesse documento? Eu lembro-me também aqui não é, diante do nosso bilhete também tem o número da casa, não é? O número da casa da pessoa, não é? O que eu lembro até hoje, desde pequena, nunca esqueci o número da porta da minha casa em Angola, onde eu cresci, onde eu nasci, nunca esqueci. E isto está identificado no bilhete de identidade. É dali onde as autoridades conseguem, não é, encontrar formas de chegar até aquela família. Estou a dizer no caso se for, não é? No caso se for de atropelamento ou de morte, não é, que a família não tenha o conhecimento. Eu sei que muitas das vezes isso não acontece. Não acontece em Angola, que quando acontece algum desastre ou algum atropelamento ou um internamento, a polícia a momento nenhum vai ir para a tua casa. A polícia lá não vai ir para a tua casa porque nós ainda não conseguimos ter esse tipo de serviço. Não sei se é por preguiça, não sei se é por preguiça que a polícia não faz isso, mas é obrigado, não é? Se a polícia consegue encontrar o endereço da casa desses familiares, às vezes quando não é, este jovem está metido em situações essas, não é, de roubo, não é, ou então, por outras situações, a polícia sempre sabe exatamente para onde encontrar aquele indivíduo. Por isso é que, às vezes, nós temos tido, não é, buscas essas que são feitas às madrugadas. Estou a dizer isso em Angola. Não é? Por isso é que muitos são levados às madrugadas. Por quê? Porque a polícia sabe, não é, o endereço daquela pessoa, como é que eles chegam até ali, através da informação, boca e boca, não é, através da investigação. Então é do mesmo modo, não é? Eu quero dizer que esta imposição não é de mal, não é de mal nenhum, não é? Nós temos que clarificar as coisas como devem ser feitas, não é? Olhando por esse comunicado, não é? A única coisa que nós temos que fazer aqui é ir de acordo com esse comunicado, não é? Quando tiver acontecer alguma coisa dentro do ciclo nosso familiar, não é? As pessoas, em primeira mão, devem se preocupar com o bilhete de identidade, né? As pessoas devem reunir todos os documentos necessários deste mesmo indivíduo, porque senão, não é, as coisas se atrasam. Não é? Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui, é de tal modo, isso está lá explanado lá, não é? Do mesmo modo que as leis funcionam aqui, tem um segmento idêntico, como de tal modo aqui em Portugal, não é? Quando morre um cidadão, não é? A família deve, em primeiro lugar, não é? Deve, em primeiro lugar, não é? Trazer os documentos dessa pessoa para que então o processo ande, não é, na sua normalidade,
Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Isto também é uma forma de, não é, termos cada vez mais, não é, informações essas credíveis, diante de várias situações que acontecem em termos esses de óbito. Por isso é que nós temos tido, não é, óbito, ou pessoas essas enterradas de qualquer forma, não é, pessoas essas que muitas das vezes, não é, as famílias perdem benefício por causa da falta de documento. Por exemplo, uma viúva, como é que se diz ali, aquele apoio que as viúvas recebem ou que os órfãos recebem, né? Por isso é que muitas dessas famílias perdem esses benefícios, porque o pai não tem, quer dizer, andou a trabalhar, mas não se preocupou com a renovação do documento, não é? Não se preocupou minimamente, não é, registrar os filhos, e os filhos acabam por perder esse benefício. Por isso é que nós temos muitas viúvas largadas por ali, por isso é que nós temos muitas viúvas com filhos. Quando se dirigem a um banco, não é, para saber exatamente sobre tudo aquilo que o esposo, não é, deixou, muitas das vezes são despassados a perna. Por quê? Porque não tem informações essas, não é, necessárias, não sabe, não tem bilhete do marido, não tem acesso aos documentos do marido, não é? Isto não é mal nenhum, não é mal nenhum. Então vamos lá refletir, minha gente, vamos lá refletir. Eu sei muito bem que nós não estamos contentes com esses governantes, não é? Não estamos contentes com esses governantes, mas nós temos que trazer informações essas para que os nossos compatriotas possam analisar, possam, não é, botar em prática, que é importante. É importante nós termos o documento, não é, do falecido em mão, não é? Do falecido em mão. É importante que a família, não é, tenha esta preocupação, não é, diante dessa situação, porque nós estamos a falar da identificação de um corpo, não é? Nós estamos a falar do funeral de um cidadão. Nós estamos a falar de problemas esses que envolvem, não é, o Estado, não é? Como é que nós vamos saber quantas pessoas ultimamente têm morrido por ali? Como é que nós vamos saber? É através da identificação dessa pessoa, através do documento, e que muitas das vezes, muitos delas não têm documento. Então, não vamos estar sempre aqui a culpar o governo angolano. Quer dizer, nós temos dinheiro para para os ambientes com bebidas, festanças, mesmo aqueles que têm dificuldade, que se dizem pessoas essas de famílias pobres ou miseráveis, né? Nós temos dinheiros para sustentar amantes, não é? Mas não temos dinheiro para registrar os nossos filhos. Nós não temos dinheiro, quer dizer, não temos dinheiro para obter um documento válido, mas nós temos dinheiro para as sagas. Então é preciso refletir, não é? É preciso refletir. Será que esse dinheiro que essas pessoas pegam para certos ambientes, será que não dá para tratar documento? Quando nós vamos meter os nossos filhos nas costas para ir beber um capuca, um quimbombo, será que esse dinheiro não seria benéfico para posteriormente tratar do documento dos nossos filhos ou o nosso bilhete? Porque muitas dessas pessoas que frequentam essas casas de bebida, né, muitas das vezes essas pessoas gastam mais na bebida do que propriamente na alimentação, do que propriamente em documento. Então vamos aqui trazer uma outra forma de pensar, vamos trazer aqui uma nova forma de pensar, não é? O porquê que todo esse encargo deve ir para o governo angolano? O porquê que nós temos que responsabilizar de tudo o que é falho nosso, né? Incumbimos todas essas responsabilidades ao governo. Será que é da responsabilidade do governo ou nós é que temos sido, não é, pessoas essas, não é, que não demos importância, não é, às coisas mais importantes das nossas vidas? Não é? O bilhete, não é
é a coisa mais importante das nossas vidas. O bilhete é o acesso de tudo, não é? Trabalho, formação e outras coisas mais. E nós esquecemos disso. Nós não podemos normalizar essas situações. Nós não podemos achar que tudo é da responsabilidade do governo. Então, o senhor que decide formar a sua família, não é? Decide formar a sua família, também é da responsabilidade do governo? Não é da responsabilidade do governo. Quando um senhor, não é, se recusa, não é, a registrar o filho, é da responsabilidade do governo? Não, é porque ela não quer. É porque ela não reconhece, não quer reconhecer, não é, essa criança que no futuro será um adulto, não é? Por isso é que nós temos muitos adultos, não é, sem documento. Não é por causa, não é, do governo, mas é por causa, não é, da sua forma de pensar. Eu em 2019 tive ali algumas situações ali de debates em Angola, não é? Em Angola, não é? Com determinados pais de famílias, que eu fiz questão de meter o meu ponto de vista com relação a isso. O que é que te faz com que você, não é, não registre os teus filhos? O que é que faz com que um pai não registre os seus filhos? Também é culpa daquele que governa ou é culpa deste pai? Por isso é que nós temos muitos adultos sem documentos que diziam diziam que o documento não era necessário. E quando acontecem essas coisas, nós ficamos de mãos atadas. Por isso é que nós temos também muita fuga de paternidade. Muitos dessas crianças, muitos desses cidadãos, noutra hora, que foram abandonados pelos seus pais, né? Cresceram sem o mínimo. E hoje em dia são os mesmos que também estão a usar a mesma prática. Não se importam se o filho tem documento, não se importam se o filho frequenta a escola, não se importam com nada. E a culpa é do governo. Sim, deixa chover. Nem sempre a culpa é do governo. A culpa é mesmo tua, pela tua ignorância. Pela tua ignorância faz com que, não é, muitos desses senhores hoje em dia também não dão importância aos documentos, não é, das suas crianças. Nós não podemos culpar sempre, cada vez que há alguma situação essa não é menos agradável, nós não podemos dizer sempre que a culpa é do governo. Que o governo não tem o direito de exigir. Nós aqui também pagamos quando os nossos documentos estão caducados, nós somos obrigados, não é, a se esforçar. Nesse mês nós não temos, são quantos cartões de cidadão que estão caducados aqui? São 3. Então, este mês vamos tratar de um cartão de cidadão ou vamos tratar de 2 cartões de cidadão e o outro vai ficar pela próxima vez. É assim que se faz as contas. É assim que se faz as contas. Tudo bem que vão dizer que as instituições não funcionam, não é? Muitas das vezes nós vamos dizer isso, as instituições não funcionam, mas também nós não fizemos o mínimo esforço para que os nossos filhos tenham esse documento, ou para que, não é, o casal tenha esse documento, porque a maior parte não é, dos cidadãos deixam andar. Não é importante o documento, eles passam essa informação aos seus filhos, que não é importante termos documento, não é importante, o bilhete não é importante.
essa ideia que, não, que muitos dos jovens passam aos seus filhos, aos seus netos e por aí fora, são senhores já também de 40, não é, 40 e tal anos, que também têm o mesmo tipo de comportamento. Não lhes interessa terem documentos. Quando se lembram que devem ter documento, recorrem a casos de falsificação de documentos. Por isso é que muitos cadáveres também, muitos, estão a ser enterrados com documentos falsos. Ah, não, porque que o governo vem agora implicar a situação dos angolanos ou impedir ou impor, não é, estas leis? É porque dentro desses processos de reconhecimento, não é, ou da legalização, da declaração, não é, de outros, tem havido documentos falsos. Muitas dessas pessoas também simulam, não é, comportamentos, fingem que morreram, mas existem. Quantas crianças saem da Angola? Quantas mulheres fogem da Angola com os seus filhos para outros países com documentos falsos, fingindo que são viúvas, fingindo que os pais nunca deram a mínima importância aos seus filhos? Também neste caso, e que muitos não falam. Será que as pessoas estão bem? É claro que as pessoas não estão bem. As pessoas gostam de facilitações, gostam de facilidade, não é? Tudo tem que ser fácil ao tratado, não é? Tem que ser quer dizer, tem que se passar por detrás, não é? As pessoas não têm paciência, então acabam por fazer essas práticas. Quantas mães, não é? Quantas mães usam, falsificam, não é, documentos a se fazerem passar, não é, que os pais dessas crianças já morreram, não é? É porque, quer dizer, se preocupam mais gastarem balúrdios em casas essas de falsificação do que propriamente irem não é, em instituições essas, não é, do Estado. E muitas dessas coisas, muita gente não fala por quê? Não fala por quê? Porque as pessoas acostumaram-se. As pessoas gostam dessa vida. Tudo que é fácil, tudo que não complica. Já está documento, obrigada, magistrado. Tudo que tem a ver com documento, não é? Dá trabalho. Tu tens que ir buscar comprovativos em muitos lados. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo daqui não é, daqui da forma em que se trata os documentos. Por exemplo, tu queres tratar não é, um documento, por exemplo, tu alugaste uma casa, ou tu, não é, queres trocar de serviço, como por exemplo água e luz, gás e por aí fora. Tu obrigatoriamente vais ter que apresentar documento. E são documentos diferenciados. Primeiramente vão te pedir já o bilhete, ou o cartão de cidadão, ou o cartão de residência, comprovativo da junta de freguesia, não é, do sítio, não é, onde tu moras. Tu tens que ir buscar um documento, não é, dentro de uma instituição pública. Comprovativo de morada. Tens que ir buscar testemunha. Testemunha essa que também deve ter tem que ter documentação essa válida, não é? Tens que ir buscar mais documento de quê? Tens que ter um comprovativo de uma das faturas. Se tu não tiveres, obrigatoriamente vão te enviar numa outra instituição para tu ir buscar esse documento. Nada é fácil. Nada é fácil. Por exemplo, tu mudaste de freguesia, tens que ir inscrever no centro de saúde. O centro de saúde vai exigir com que tu tragas o comprovativo do contrato da casa,
o teu documento, que é o cartão de cidadão, que é, não é, o bilhete, para as pessoas entenderem, não é? Vão te pedir o quê? Vão te pedir, não é, N documentos, e você só tem que ir buscar, mas quando ir buscar, nada é grátis. Nada é grátis. Ah, não, o governo lá nos documentos, não, nada é grátis. Habitação social, nada é grátis. É aquilo que eu costumo dizer. O governo vai analisar, não é? Vai analisar o teu processo e vai se basear, não é, no teu rendimento. E através do teu rendimento é que eles vão achar ali uma forma de tu poderes pagar uma renda mais baixa através do teu rendimento. Se o teu rendimento estiver alto, não é? Então não pensas, não espera que o governo tem que dar ou tem que te arranjar uma facilitação aqui de, não é, de te dar aqui uma brecha, tipo, não, vamos lá perdoar essa pessoa, tem um rendimento altíssimo, não é, vive bem, não é? E nós vamos cá lhe dar uma habitação que tenha a ver. Não, isso não existe. As coisas são baseadas consoante o teu rendimento. Em países desenvolvidos também, quando nós vamos ter os nossos documentos, mesmo tendo cartão de cidadão, nós somos obrigados, não é? É uma quantia simbólica para manter a despesa daquela instituição, porque aquela instituição também paga água, luz, tem o espaço dos funcionários, não é, para aquecerem as suas refeições, não é, tem as casas de banho, precisa de funcionário para limpar o espaço e por aí fora, que é a mulher da limpeza, a mulher, não é, a cozinheira e por aí fora, eles precisam, não é, pagar esses funcionários para manter limpo, não é, em segurança, não é, esses espaços. Por isso é que também nós temos seguranças em determinadas instituições nas portas. Para quê? Porque aqueles funcionários são pagos pela instituição pública. Nenhum documento, não é gratuito. A lado nenhum documento é gratuito. Nós temos que tirar essa ideia que muitos desses ativistas estão a passar às pessoas, que os documentos são gratuitos. Né? Se me disserem assim, com relação à educação, do ensino de base até o secundário é gratuito, mas nós não deixamos de pagar aquelas saídas, não é, aquelas atividades extracurriculares dos nossos filhos, pagamos, não é? Isso é que deveria ter também em Angola, não é? Já que existem muitas famílias miseráveis, não é, tinham que estar mais ou menos no ensino de base, não é, gratuito até o 12º ano. Por isso é que no outro hora aqui, não é, fazia-se o quê? Havia crianças que não queriam dar continuidade dos estudos e o governo implementou uma lei obrigatoriamente que a criança que não querem estudar, não é, não querem levar os estudos até mais para frente, não é, tinham que estar na escola obrigatoriamente até mais ou menos o 9º ano e depois, consoante o tempo, os anos, não é, mudaram de novo a lei, já que existe muitos jovens que estão a desistir facilmente dos estudos. Então vamos implementar aqui outra lei, não é, que os jovens devem estudar obrigatoriamente até o 12º ano e depois, não é, veio novamente uma lei nova implementada que, já que essa criança não pensa em ingressar para a faculdade, então vamos arranjar aqui uma forma de termos formação profissional. Essa criança obrigatoriamente, ou esse jovem obrigatoriamente, não é, deve chegar até o estudo obrigatório, que é 12º ano, e posteriormente não é, já que a criança manifesta o lado, não é, de começar a ganhar dinheiro ou querer ir trabalhar, então vamos arranjar aqui outra forma de pegar esse jovem. O que é que o governo faz?
né, implementa novas leis aqui da formação profissional obrigatório, onde a criança ou o jovem depois de terminar o 12º ano, ou então antes está no 9º ano, obrigatoriamente deve estar num curso de formação durante 4 anos, e muitos deles não deram conta que obrigatoriamente tiveram que estudar, não é? Aqui com a revelia, através da nova lei implementada. Por quê? Por isso é que nós temos aqui várias formações profissionais e as crianças obrigatoriamente devem estudar até mais ou menos o 12º ano, que é o estudo obrigatório para toda aquela criança ou jovem, não é, adolescente, que não queiram dar continuidade até a faculdade. Então é nesse campo, não é? Mas com relação aqui à documentação, uma declaração, quando nós nos dirigimos para ir buscarmos uma declaração, não é, em uma escola onde a gente passou, não é, obrigatoriamente nós temos que pagar uma quantia simbólica, não é? Porque quando nós vamos buscar essa declaração, não é? A impressora precisa do tinteiro, não é? Do tinteiro, a impressora precisa de ser, não é, reparado, não é? Então é neste contexto, não é? A impressora precisa de papel, nós precisamos pagar aquele papel que a gente vai buscar, não é? Esta é a ideia daqueles que governam, são as leis, não é, que ditam essas regras, né? E muitas das vezes nós queremos dizer, não, esse governo está maluco. Não, o governo não está maluco. Nesse caso, sobre a imposição do bilhete, apresentar o bilhete, não é, obrigatoriamente diante do registro do óbito, é importante apresentarmos o documento dos familiares, né? Quando as famílias saem de manhã e irem resolver a situação da caixa, obrigatoriamente devem se fazer acompanhar com o bilhete de identidade do próprio morto. Suponhamos que esse morto, não é, ou que esta pessoa, não é, que morreu, trabalhava em uma instituição do Estado, não é? Havia um tempo que as instituições, estou a falar de Angola, havia um tempo que as instituições, como é que se diz, tinham participação em termos esses de apoio da Caixa, não é? Obrigatoriamente essa família deve se dirigir a essa instituição com o bilhete de identidade, com todo o documento, não é, dessa pessoa, para então, não é, receberem essas regalias. De tal modo também os militares. Os militares, por que eu sei disso? Eu sei disso porque eu sou mulher de um ex-militar das Forças Armadas, né? Fui sobrinha de investigadores, sou sobrinha de investigadores e por aí fora, não é? Por isso é que eu sei dessas regalias. Suponhamos que, não é, por exemplo, o meu pai trabalhou muitos anos no Ministério da Agricultura, não é? Quando ele faleceu, não é, era pastor, ao mesmo tempo também a igreja, não é, a igreja também procedeu essa regalia por ser um dos primeiros pastores, mas também a empresa pública, né, teria tido também teria dado também essa possibilidade de, não é, participação na Caixa. Por isso é que tinha que ter documento, não é? Suponhamos que, não é, este indivíduo não tenha uma documentação, não é, válida. O que faz? Faz com que a viúva acaba por perder a regalia, faz com que a viúva atrase o processo desse benefício, faz com que as crianças também, os órfãos, também acabam por estar ali desamparadas. Então é necessário que as pessoas, não é, tenham noção do quanto termos um bilhete válido, termos um documento é importante, né? Nós não temos que fazer emburrecer, não é, os cidadãos, como muitos têm feito. Quer dizer, nós estamos a trazer informações essas ao contrário. Quer dizer, preferimos emburrecer, não é, a sociedade, preferimos emburrecer a consciência desse cidadão, né?
preferimos não despertar a mente desses cidadãos. Quando morre uma pessoa, não é? Quando morre uma pessoa e essa pessoa deixa filho, não é? Essa família deve ter regalias, que muitas das vezes essas regalias não são tidas nem achadas porque não apresentam documentos. Por exemplo, alguém deixa dinheiro no banco. Quantas vezes as famílias ou a mulher não é, teve dificuldade de obter essa riqueza em mão, ou como é que se diz, então, né? E quantas das vezes, não é, essa viúva perdeu as suas regalias e outras famílias é que tiveram a possibilidade, ou os irmãos, os cunhados, ou seja lá o que for, ou a mãe do marido é que teve a possibilidade, não é, de ter tudo em mão, esse dinheiro todo, essa riqueza, né? Porque a viúva, as mulheres também, não têm esse documento em mão, não é? Quando se lembrarem é que não é que o documento está na mão da sogra ou está na mão dos cunhados, não é? Eles já perderam tudo. Por isso é que temos muitas viúvas a perderem, não é, os seus direitos, ou temos muitos filhos que estão a perder os seus direitos, não é? Por quê? Por causa, não é, da falta desse comprovativo de documento. É importante termos documentos, senhores. É importante renovarmos os nossos documentos. É importante que as pessoas tenham a documentação, não é, em mão, para que não passem nessas dificuldades, né? A lei funciona. Tudo bem, nós temos um país, não é, a Deus dará, mas nós temos que inverter a situação, não é? Mostrar a esses governantes que nós não estamos fora, não é? Que nós não estamos, quer dizer, como é que se diz? Que nós temos o conhecimento sobre as leis implementadas naquele país, né? Nós deixamos andar. Hoje não vou tratar o meu documento. Não, eu não preciso desse documento porque não me faz falta. Não é? Não é de tanto eu ouvir certas pessoas, não é? Eu costumo me perguntar, então, mas essa pessoa, não é? Essa pessoa vive bem com esse tipo de discurso? Ah, não, o bilhete não é assim tão importante. É importante. É importante. Quando nós acordamos de manhã, por exemplo, em Angola acorda-se às madrugadas, quando nós acordamos de manhã, sabemos que as ruas não são assim tão seguras e não sei o que, nos metemos às madrugadas nas ruas. Acontece alguma coisa, sem documento, não é? Sem documento na sua posse, não é? Como é que tu vais ser encontrado se tu não tens documento? Se tu não partilhas o teu contacto juntamente com uma pessoa mais próxima, ou o primeiro filho ou a primeira filha, não é? Não identificas, não é, as pessoas do teu núcleo, não é, num telefone. Porque o que acontece? Caso acontecer alguma coisa, a polícia consegue desbloquear o teu telefone e consegue encontrar aqui a pessoa certa para poder comunicar. Isto é que também muitas das vezes as pessoas têm falhado. Hoje vim cá falar, não é, deste aviso esse, não é, que vem da parte daqueles que governam Angola. Hoje o assunto é Angola, não é? Por isso é que eu estou aqui para, então, não é, elucidar um bocadinho as pessoas. Eu quero fazer assim, para que as pessoas, eu queria até que as pessoas comentassem para ver se, não é, o que muito de vocês acham. Eu só tive aqui o comentário do, como é que ele se chama? Daqui do meu mano Vieira Luango, né? Que comentou, já li aqui o comentário dele, não é? Eu gostaria que as pessoas tivessem a comentar, porque é deste modo que nós levamos informação a outras pessoas, não desinformar as pessoas. Não é? Ele tem aqui, novamente, aqui, o Estado não tem direito, tem obrigação. Sim, o Estado não tem direito, mas tem obrigação, como nós também temos
a obrigação de nos preocupar com nossos documentos. Não é o Estado que deve se preocupar com os nossos documentos. Então nós precisamos do documento para tudo, não é? Quando nós queremos ir nos inscrever numa faculdade, quando nós precisamos de ir inscrever os nossos filhos nas escolas, quando nós vamos à procura de um novo emprego, não é? Quer dizer, nós precisamos do documento para tudo. O documento não se resume só, não é, em momentos esses de óbito, quando alguém morre, não é? Quando nasce uma nova vida dentro do nosso ciclo familiar, né? Nós precisamos desse documento, né? Nós precisamos de registrar essa criança, né? Em situações aqui que não é, a falta de bilhete impede com que, não é, as nossas crianças também não sejam reconhecidas. É nesse contexto. Por exemplo, tem havido ali muita fuga à paternidade. Não é? E aqui já se faz. Quando um pai foge das suas responsabilidades, por exemplo, não é? Quando um pai foge das suas responsabilidades, não é encontrado, não é, uma forma de poderem, então, não é, cobrar, não é, a esse pai, por exemplo, através das empresas. O Estado consegue encontrar esse indivíduo, mesmo ele estando a fugir da sua responsabilidade, não é? Por isso é que nós falamos da pensão das crianças, não é? O indivíduo pode estar a fugir de um lado para o outro, mas o Estado consegue encontrar esse indivíduo através, não é, das informações, não é, dadas pelo sistema, não é? Ou como, por exemplo, a empresa, não é? Como, por exemplo, através das finanças nós conseguimos, o Estado consegue encontrar, não é, esses fugitivos, não é? Então, nem tudo é da responsabilidade do Estado. Não é? Nem tudo é da responsabilidade do Estado. Vou voltar aqui. Irmã, acha que existe alguém que não quer ter documento? Existe. Já conversei com muitos. Não mostram a mínima intenção, né? Porque eles dizem isso é apenas um papel, é apenas um documento qualquer. Não me impede com que eu faça as minhas coisas ou os meus business. Eu já encontrei pessoas que desconversam, não conversam. Pessoas que não conversam, desconversam. Já encontrei. Por isso é que eu estou aqui a falar deste caso, não é? Já encontrei. Deixa-me só ver, eu vou descendo para ver mais quem comenta, quem não comenta, porque é importante nós darmos as nossas opiniões fora das faltas de respeito, não é? Não é? Então, é nesse contexto, há pessoas que desconversam, que não dão a mínima importância em tratar de documento, porque para eles o bilhete não é assim tão importante. E é triste ouvir isso da boca de quem, não é, até, não é, é considerado pessoa essa de respeito, ok? Boa noite, Hélio, boa noite. E é mais ou menos isso. Eu vim somente aqui para tentar trazer não é, uma outra forma de pensar aos nossos compatriotas, porque nem tudo que o governo, não é, traz aqui, nós também temos que, quando as coisas não vão bem, é para ser falado, e quando as coisas também vem não é, de forma essa, não é? Deixa-me socar aqui, não é? Porque eu estou aqui atentinha, não é, em comentários, não é? Posso subir, tenho aqui, sim, eu vou já atendo já o teu pedido, porque eu não conseguia ver. Já está atento, majestade. Esta é uma forma também de eu comunicar com certas pessoas e elucidar, porque não existe documentação gratuita. A lado nenhum não existe. Não, majestade, eu não estou a passar uma ideia errada.
mesmo nós aqui em Portugal, nós quando vamos tratar documentos, nós temos que pagar. Nós temos que pagar, mesmo os tais considerados natos, têm que pagar uma quantia. Como é que as instituições assim não é, conseguem ter os materiais? Como é que as instituições conseguem sustentar os seus trabalhadores? É através do pagamento simbólico. É através deste pagamento simbólico que muitos de nós fizemos. Não há instituição onde tu vais tratar documento que é gratuito. Não existe. Existe uma tabela de preço onde eles se baseiam, não é? Eu vou dar aqui um exemplo dos cartões de cidadão. Não é? O preço que eu pago no cartão de cidadão, né, para renovação, não é? Graças a Deus o meu cartão de cidadão só vai caducar daqui em 2030, não é? O preço do cartão de cidadão que eu pago em uma criança para renovação são 7 euros. Não é o mesmo preço que um adulto paga. Aqui a criança, não é? Aqui a criança, para renovar o cartão, não estou a dizer residência, cartão de residência, estou a dizer o cartão de cidadão, que é o nosso bilhete, não é? Nós pagamos... Não é? As crianças já têm mais ou menos os 14, 15, 16, não é? Pagam 7 euros. O adulto paga o dobro desse preço. Então é preciso, não é? Porque esta informação que eu estou a trazer aqui não é uma informação fora fora da lei, não. É uma informação que todos nós consultamos quanto é que está antes da gente se dirigir a essa instituição. Nós vamos consultar, não é? Se quando passa anos, quando as leis vão mudando, não é? Eles também vão alterando algumas, não é? Alguns preços da documentação. Registro criminal, quando nós vamos buscar um registro criminal, não é? Por exemplo, quando nós vamos buscar um registro criminal para o trabalho, não é? Porque cada registro criminal, não é? Tem a ver com cada empresa, não é? Nós temos que especificar para que fim nós vamos buscar esse registro criminal, não é? Nós pagamos também 5 euros. E quando nós pagamos os 5 euros, se nós ficarmos naquela empresa, a empresa obrigatoriamente, não é? Obrigatoriamente tem que devolver aqueles 5 euros que esta funcionária foi tratar o documento, porque eles sabem que gasta-se dinheiro. Então é devolvido. Então nada aqui é de graça. Quando nós vamos buscar um comprovativo de morada, é dinheiro. Nós temos que pagar. Instituições essas espalhadas em determinada freguesia, nós temos que pagar, nada é gratuito. Não tragam essa ideia de que não é, estou errada e estou a passar uma informação incorreta. Não, estou a passar uma informação correta. Né? Nós, os angolanos, é que gostamos de tudo, tem que ser gratuito, nós não gostamos de pagar. É esse o problema. Nós achamos que o Estado está errado, o Estado não está errado. Não, eu vi o teu pedido, por isso é que eu queria desenvolver aqui um bocadito a situação. Eu vi o teu pedido, eu vi não sei se é o teu pedido, porque tem mais pessoas aí que fazem um pedido, ok? Eu estarei aqui mais ou menos, até mais ou menos às 20h30, por isso é que eu estou aqui a fazer, não é tempo. Vou só acabar essa coisa. Um cidadão, quando morre, é obrigatório à família apresentar o cartão vulgo bilhete de identidade para os trâmites legais, né? Sim, o cartão de cidadão, né? Passaporte, isso também tem a ver com passaporte. Caso não houver, mas para tu tratares o passaporte tens que ter esses primeiros documentos, né? Bilhete de identidade, não é? Como é que se chama o outro cartão? Já não faço a mínima ideia porque me despido disso tudo, né? Não é? A pessoa é obrigada a ter o bilhete e o outro cartão que eu não me lembro, cartão consular ou uma coisa assim, não é? E o passaporte, se for o caso, não é?
tudo isso são documentos esses do falecido, não é? Para então adiantar com esse todo o processo, não é? Com esses processos todos legais, é preciso a apresentação desses documentos, senão não há para ninguém, não é? Embora em situações essas excepcionais, onde não existem o documento do óbito, possa ser, não é, registrado com outros meios de identificação. O cartão de cidadão é o documento principal exigido para a emissão do assento de óbito e para a agência funerária. Esses são já os documentos principais, né? No caso também, se for, não é, o contribuinte, não é, é importante, não é, o contribuinte da pessoa, se for possível, o cartão de beneficiário da Segurança Social. Eu sei que também em Angola também tem Segurança Social, e muitos dos angolanos também, não é? Tem acesso muito, alguns, não digo todos, não é? Alguns, só que não tem assim tanta, não é, tanta relevância, né, em termos desses da segurança social e contribuinte e por aí fora. Eu sei disso, né? A declaração de óbito deve ser feita em um balcão do registro civil ou conservatória. Registro civil é já a conservatória, ou através da agência funerária, que geralmente trata de todo o processo burocrático, mas precisará sempre da documentação do falecido, porque sem a documentação do falecido não se faz nada, a não ser documentos em bisno, como dizem aí em Angola, a não ser as famílias vão nos bisnos e conseguem, porque nós em Angola funcionamos muito com bisno, não é? Bisno e mais nada. O que acontece se não encontrar o cartão? O que acontece se a família não encontrar o cartão? A família deve informar a agência funerária ou as autoridades policial, hospitalar, para o registro, né, para que o registro seja feito com os dados disponíveis, e que muitas das vezes as famílias não têm assim tanta informação, né? Mesmo nesses casos, a família obrigatoriamente tem que informar a polícia, tem que informar a agência, tem que informar ao hospital, não é, para que então eles possam encontrar formas de como, não é, ajudar a tratar esses problemas. Esses são os dados disponíveis, né? Esses são os dados mais importantes junto, não é, da situação. Além dos documentos de identidade, a família deve também providenciar o certificado de óbito emitido pelo médico legista. Isso é de igual modo aqui em Portugal, é de igual modo lá em Angola, ok? O porquê que nós não demos muita importância à autópsia? Já se perguntaram? Se Angola desse a devido valor em termos esses de autópsia antes de enterrarem, não é, quando acontece alguma coisa, nós teríamos, não é, descoberto muita coisa anormal dentro dessas mortes, né? Nós não demos importância, nós queremos tudo rápido, nós achamos que as coisas devem ser tratadas de modo obscuro, por isso que nós temos muitas instituições ali a trabalhar de modos esses muito estranhos, né? Documentos falsos, bilhetes falsos, passaportes falsos,
declarações essas, não é, de baixas falsas, não é, comunicação da morte de um marido falso para fugirem com os filhos fora do país, de tal modo também muitos desses senhores também fogem com o rabinho entre a seringa, não é, para não registrarem os filhos, não é. E muitos deles também usam documentos falsos, por isso é que nós estamos nessa saga. A saga continua, não é? Mas é preciso que nós, não é, façamos alguma coisa para descomplicar essa situação, não é? Deixa eu... Este é mais uma reflexão que eu trouxe aqui, não é? Deixando quem está aqui. Onde é que tu estás registrado? Eu não estou a te ver. Não estou a te ver. Onde é que tu estás? Brincadeira. Eu não estou a ver aqui o teu pedido, magistrado. Ok, magistrado, não estou a te ver. Faça de novo, não estou a te ver. Já fui até lá ao fundo. Eu quero ouvir o que é que tu tens a essa imposição. Magistrado, faça de novo o pedido. Eu não gosto de fazer pedido às pessoas, eu não gosto de fazer pedido, enviar pedido às pessoas à toa, não. Gosto é... Onde é que tu estás? Não estou a ver, magistrado. Não consigo ter magistrado. Faça de novo o pedido. E é isso que eu trouxe aqui. Vamos lá descomplicar um bocadinho, porque esta imposição do governo angolano não é mal nenhum. Nós temos que nos adaptar, não é, às leis que são implementadas, não é, do mesmo modo que nós temos direitos, nós também temos que rever aqui os nossos deveres, não é? Essa é uma questão, não é uma questão de encontrarmos aqui forma de organizar, não é, os processos ou endireitar os processos. Magistrado, não estou a te ver, que eu já não consigo, não é? Já fui ver ali, o Cavula também tinha feito o pedido, mas já fiz de novo, não é? Já respondi e não, deixa-me cá ver aqui. E é mais ou menos isso. Cada um sabe fazer aquilo que sabe, mas não vamos desinformar as pessoas, vamos trazer informações essas credíveis, né, para que as pessoas não ficam, não é, confusas. Preocupem-se com vossos bilhetes de identidade, não é? As famílias, obrigatoriamente, quando se dirigem a alguma instituição, não é, como por exemplo casa mortuária, hospital, não é? As pessoas devem se fazer chegar com o documento, não é, do seu familiar, para que os processos não sejam cada vez mais complicados, não é? É mais ou menos isso que eu tinha a falar. Hoje não estou assim, quem sabe amanhã vou estar aqui com um outro tema, não é, a desenvolver. É isso que eu tenho feito, não é? E quanto à questão desse farrabulho, porque eu digo que é um farrabulho, que as pessoas estão a se complicar por si, estão a descomplicar. Por isso é que nós temos também, né, senhores aqui grandes que não têm documento, têm documentos falsificados, não é? E acham que estão a fazer boa coisa, estão a contribuir por alguma coisa pelo país. Então abrem os olhos, né? Nem tudo que vem daquele lado nós devemos olhar como um perigo para a sociedade. Não. Essa é uma forma de controlar, não é? De encontrar aqui forma de organizar a forma em que se faz os processos, né? Quando se tem um óbito, não é? É também uma forma de encontrar pessoas, muitos deles forjam as mortes, então é mais ou menos isso, não é? Com a documentação nós conseguimos descobrir coisas, porque você não vai num IML sem documento do teu familiar, você não vai levantar o corpo numa amolga sem o documento do teu familiar, tem que ter documento comprovativo, não é? Se é mesmo o teu parente, você tem que ter esse documento. Então essa ideia de dizerem que
não é? O Estado está a impor ou está a complicar as coisas. Não, não está a complicar. Por isso é que também muitos são enterrados assim de qualquer forma, são enterrados como se fosse não existir, não é? Então é deste modo que vai fazer com que as coisas fiquem cada vez mais, não é, ali, não digo organizado, mas encontrar mais ou menos uma forma assim de não é, tirarem aquele peso, não é? Eu sei que nós não temos bons governantes em Angola, mas é preciso descomplicar a coisa, descomplicar, não é? Descomplicar, não é? Dizer aos nossos concidadãos que o documento é importante, o BI, como vocês chamam, é importante, não é? Não só por esses casos. Nós estamos a ver ali já 2027, não é? Já estão a fazer confusão ali o barulho, não é, da Indra, não é, as eleições de 2027. Então prestem atenção, não é? Como é que vocês vão atingir os vossos objetivos se vocês não têm bilhete, se vocês não dão importância ao vosso bilhete? Quando se fala do bilhete, não tem só a ver, não é, pós a morte ou durante os problemas, essas pessoas têm a ver com as eleições, não é? Muitos desses jovens não têm documento, muitos desses jovens gastam seus dinheiros em ambientes desnecessários, mas não se lembram que precisam desse documento, não se lembram que vão precisar, não é, em 2027, não é? E não se lembram, não é, que é importante fazermos esse pequeno exercício, fazer um esforço, tratar do bilhete, não é? Se vocês gastam 10 mil, 5 mil na futilidade, não é? Na futilidade, você já não tem para dar de comer os filhos em casa, mas tem para manter. Você já não tem para dar na tua esposa, mas você tem para ir sentar numa casa de capuca, de quimbombo, né? Com ambientes, não é? Então, esse dinheiro que tu gastas ali, não é? Esse dinheiro que tu gastas ali é o dinheiro que deveria, não é, fazer alguma coisa, tratar o bilhete dos teus filhos, não é? Meter na escola os teus filhos, não é? Dar de comer aos teus filhos. Se a esposa, porque existem muitas esposas que não têm bilhete, nunca tiveram bilhete e não são registradas. Por que não vocês fazerem esse pequeno exercício? Porque também esse é um exercício, não é? E que muitas das vezes nós esquecemos-nos. Nós esquecemos-nos por quê? Porque nós não fomos, não é? Não aprendemos, não é? Nós estamos a levar uma vida que nos foi passada de forma errada. Isto não é o meu caso. Na minha família nascia um bebê, uma semana passei fora, seguia assim aqueles parâmetros cultural, depois de uma semana ou um mês, a criança vai ter que ser registrado. Marido e mulher levantavam-se e iam registrar os filhos, não é? E é isso que deve acontecer em Angola. Jovens, vamos abrir os olhos quando nasce, independentemente da situação em que tu tiveres vivido com a mãe daquela criança, não é? Não se negue a registrar o teu filho, porque no futuro ele precisará desse mesmo bilhete, não é? Quando tiver que acontecer alguma coisa ou tiver a acontecer alguma coisa, primeira coisa é o documento, não é? É o documento, é o mais importante para a resolução de certos problemas. E muitas das vezes nós esquecemos disso, só nos lembramos, enquanto estivermos com a barriga cheia, não nos lembramos que o bilhete é importante, não é? E quando começa a apertar, nós nos lembramos que esse documento é importante. Não é? Como é que tu, por exemplo, quando nós vamos nos candidatar em determinados empregos, nós precisamos de apresentar o que? O currículo. Se você não tem, quer dizer, o currículo também, quando nós, não é? Às vezes enviamos por online, não é? Online ou eletronicamente. Há empresas que pedem cópias. O que as pessoas fazem? Obrigatoriamente devem pegar essas cópias para ir em uma determinada casa ou espaço,
não é? Para trazer em papel. São dinheiros gastos, nada aqui é gratuito. Ninguém vos engana que as coisas são todas gratuitas. Não é? Mesmo quando o produto é saldo, não é? Nós pagamos o mínimo, mas estamos a pagar, e por detrás desse saldo nós estamos a pagar também imposto. Então essa é a ideia, não é? Essa é a mensagem que eu tento passar a todos vocês. Não é? Não compliquem. Não compliquem, descompliquem essa situação. É obrigatório a família ter o bilhete do falecido em mão, sem problema nenhum. Né? Não compliquem, descompliquem. Né? Nós queremos elucidar, não é? Certas pessoas que o bilhete faz falta. O bilhete faz falta. O bilhete é importante. Não ignorem. Não ignorem, independentemente da sua situação econômica, não é? Não deixe de tratar os seus documentos. É importante, não é? Ainda mais 2027, quem vai votar, então deve ter o bilhete, não é? O bilhete não caducado, mas o bilhete válido, não é? É mais ou menos isso. Não se esqueçam. Continuem aí deste lado, reflitam, não é? Debatam sobre esse caso, não é? Não se não compliquem, não é? Essa coisa de dizer que não é bem verdade, não é? Vamos lá começar a meter as nossas cabeças a funcionar. Vamos lá começar a meter as nossas cabeças a funcionar, porque nós estamos a falar de uma documentação de identificação. Uma documentação que faz falta, não só em tempo de morte, mas também nos dias normais. Suponhamos que tu sais na rua, és abordado, não é, por um polícia, por um, sei lá, não é, documento, tu não tens documento. Então são essas coisas. Vamos marcar a diferença para que, não é, possamos, não é, e é mais ou menos isso. Um bem-aja para todos vocês, um até já, que aqui também é espaço para o amor. Não se esqueçam de se doar por 1 minuto. Por 1 minuto também estarão a salvar a vida. Por 1 segundo também estarão a marcar a diferença. E não se esqueçam de atender aquela chamadinha, mesmo que seja incômoda. Você não sabe o que não está acontecendo naquele momento. Não é? Por uma falha de atendimento de chamada, não é? Estarás, não é? A salvar vidas. As vidas importam. Não se esqueçam, doem-se por 1 minuto. Por 1 minuto estarás, né, a marcar a diferença. Doem sangue, porque é importante, mesmo no momento, não é, mais complicado. Não se esqueçam de se doar por 1 minuto. Né? Eu estou a falar em termos esses de dádiva, sangue, não é? Uns passam por situações essas complicadas em termos de acidente, outros em termos esses patológicos, mas não é? Mesmo assim eles precisam de nós, não é? Salvem vidas, que é importante. Um bem-aja e X coração.